Uma entrevista inédita com Shaul Hachalia. Esta é uma entrevista apologética para tirar a má impressão que o suposto cristianismo deu à pessoa do apóstolo Paulo, tornando-o um inimigo de seu povo. Observando as facetas da vida de Shaul, veremos que ele nunca abandonou as suas raízes e muito menos apostatou-se à fé ao Deus de Israel. Eis o conteúdo da entrevista. Qual é o seu nome e a sua profissão? Shaul, servo de Yeshua HaMashiach, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho do Eterno, Romanos 1:1. Qual sua nacionalidade? Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, Atos 22:3. Qual a sua instrução? Fui instruído aos pés do Rabi Gamaliel, segundo a exatidão da Torá Sagrada de nossos antepassados, sendo zeloso para com o Eterno, Atos 22:3. O Senhor disse que é judeu, certo? Agora me diga, é um judeu praticante ou judeu laico? Eu sou fariseu, filho de fariseus, Atos 23:6. Certo, então conte-nos como se deu seu encontro com o Mashiach Yeshua. Bem, aconteceu assim. Eu estava de caminho e já perto de Damasco, quando, ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Shaul, Shaul, por que me persegues? Aí eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Yeshua, o Notzer, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Atos 22, versículos 6 a 10. Muito interessante o seu chamado por Deus. Entretanto, o caminho pelo qual o Senhor pregou e defendeu com a própria vida foi completamente deixado de lado. Criaram uma nova religião e hoje está toda dividida por causa das malditas mudanças que a Igreja Romana fez. Ela mudou a Torá Sagrada, mudou o dia de adoração, que era no Shabat, para o domingo, dia do sol, mudou o Shema, Deus único, para uma trindade de 3 deuses. Introduziu a adoração de ídolos. O que o Senhor acha de tudo isso? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo descendo do céu, anuncie outro evangelho que vá além dos que vos tenho pregado, seja maldito. Gálatas 1, versículo 8. Então o Senhor não concorda com nenhuma das mudanças que Roma e os protestantes pregam no atual cristianismo? Assim como já dissemos, e agora torno a repetir, se alguém vos pregar um outro evangelho que vá além daquele que recebestes na palavra, seja amaldiçoado. Gálatas 1, versículo 9. Já percebemos que o Senhor não aceita nenhuma mudança na Torá Sagrada. Então diga para os nossos ouvintes ficarem sabendo qual o dia em que o Senhor costumava adorar o Deus em oração e louvor. Quando chegava o Shabat, saíamos da cidade para junto de um rio, onde nos parecia haver um lugar para as nossas orações. Atos 16:13. E segundo era o meu costume, ia procurá-los e, por vários sábados, conversava com eles acerca das Escrituras, Atos 17:2. E todos os Shabats eu estava na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como os gregos, Atos 18:4. Muitos dos ditos cristãos, principalmente os protestantes, dizem que é errado o gentil crente praticar costumes judaicos. O que o Senhor acha disso, visto que os nossos costumes e tradições foram dados pelo nosso próprio Deus eterno? De fato, eu louvo a todos que se lembram de mim, perseverando e preservando as tradições do mesmo modo como eu as ensinei a vocês. 1 Coríntios 11:2. Então, na sua opinião, um gentil crente em Yeshua pode também praticar as nossas tradições judaicas, se assim desejar? Certamente, irmãos, permanecei firmes na fé e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja pela palavra, seja por nossa epístola, 2 Tessalonicenses 2:15. Certo, irmão? Os nossos irmãos gentios crentes agradecem muito a sua orientação. Porém, quanto às festas bíblicas, as festas do Eterno, em Levíticos 23:2, elas podem ainda ser celebradas? O Senhor celebrava as festas do Eterno?
Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois que também o Messias, o nosso cordeiro de peça, foi imolado. Por isso celebrai a festa de peça, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os matzot, da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Depois da celebração dos dias dos matzot, pães ázimos, navegávamos de Filipos e em 5 dias fomos falar com eles naquele porto, onde ficamos uma semana, Atos 26, porque eu já havia decidido não aportar em Éfeso, não queria demorar-me na Ásia, porquanto me apressava com a intenção de celebrar a festa de Shavuot, Pentecostes em Jerusalém, caso me fosse possível, Atos 20, 16. Fiquei, porém, em Éfeso, até a celebração do Shavuot, Pentecostes, 1 Coríntios 16, 8. Irmão Paulo, os católicos e os protestantes evangélicos pregam que a Torá Sagrada foi anulada pela fé, por isso se recusam a obedecê-la. Agora diga-nos, o Senhor concorda com eles? Ora, o Eterno é um só, o qual justificará por fé o judeu e pela mesma fé o gentil. Anulamos a Torá por causa desta fé? Nunca, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a validade da Torá. Romanos 3, 30 e 31. Irmão Shaul, muitos dizem que o Senhor rejeitou seu povo, o Taná, jogou a Torá no lixo e considerou tudo que o Eterno nos deixou como esterco. Eles se valem disso, interpretando o que o Senhor falou em Filipenses 3, 7 e 8. Isto é verdade? O que o Senhor considerava como pedra ou refúgio desnecessário? E não se ocupem com fábulas judaicas e mandamentos, legalismos de homens desviados da verdade. Tito 1,14. Certo, então é isto, o legalismo e os mandamentos de homens ensinados pelos fariseus, e não os nossos costumes e tradições, como querem afirmar certas pessoas, deturpando aquilo que o Senhor escreveu. Irmão Shaul, o cristianismo hoje está todo dividido em centenas de igrejas, denominações e credos, e todos eles nos chamam de seita, só pelo fato de seguirmos a palavra de Deus e sermos obedientes à Torá Sagrada. O que o Senhor pode dizer sobre isso? Porém confesso a todos que, segundo o caminho, Carral Nazarena, a qual eles chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos antepassados, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a Torá Sagrada e os escritos dos profetas. Atos 24, 14. Nós já sabíamos que o Senhor está conosco na mesma visão e na mesma fé, que uma vez foi entregue aos santos. Bem, já que o Senhor nunca renegou seu povo, ainda se considera um judeu praticante, obediente à Torá do Eterno, segue e prega as nossas tradições aos irmãos gentios crentes, celebra cultos no Shabat do Eterno e as festas bíblicas. Agora, que conselho o Senhor daria para os ditos evangélicos que repudiam e renegam todas essas coisas? Sede meus imitadores, como eu também sou do Messias. 1 Coríntios 11, 1. Irmão Shaul, todas estas supostas igrejas que nasceram a partir de Roma estão fundamentadas sob doutrinas heréticas e teologismos de homens. Porém sabemos que a nossa congregação nazarena jamais teve um fundador humano ou está firmada sobre teologias insólitas. Como o Senhor classificaria a nossa congregação? Edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Yeshua HaMashiach, a pedra angular. Efésios 2:20. Se eu me demorar, fiquem cientes de como se deve proceder na Beit do Eterno, na casa do Eterno, que é Carral, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Irmão Shaul, muitos ditos cristãos pregam que nós judeus, crentes, devemos abandonar nossos costumes para se converter à religião deles, aceitando seus dogmas errôneos. Na sua opinião, quem se deve unir a quem? Naquele tempo, os gentios estavam sem o Mashiach, separados da congregação de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem o Eterno no mundo. Mas agora em Yeshua HaMashiach, vós gentios que estáveis longe de Israel, fostes aproximado pelo sangue do Mashiach, porque ele é a nossa Shalom, o qual de ambos, judeus e gentios, fez apenas um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne
as ordenanças para que os dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a Shalom. Efésios 2, versículos 12 a 15. Para finalizar, irmão, sabemos que o Senhor é um homem de Deus e que sempre esteve ao lado da verdade, nunca renegou nada daquilo que o Eterno nos deixou. Como o Senhor se sente em relação à nossa fé no Mashiach? Eu sei que sempre sofri por amor do Evangelho, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Muito obrigado, irmão Shaul. Sua entrevista foi de grande valor para nós. Temos certeza que o Senhor irá ressuscitar quando o nosso Mashiach voltar em glória e majestade para nos buscar para reinarmos com eles. Que o Eterno esteja sempre com o Senhor. Conclusão. Como podemos observar, tudo aquilo que os cristãos dizem a respeito de Shaul, Paulo, é a mais pura mentira. Shaul apenas reconheceu Yeshua como o Mashiach prometido a Israel e rejeitou o legalismo dos fariseus, que só atrapalhava a fé dos crentes. Que possamos seguir o seu exemplo.